Oi, gente, tudo bem? Então hoje nós vamos continuar nossa aula sobre transporte através de membrana, tá? Lembra que na última aula a gente falou da osmose, que é um transporte passivo, passa do meio hipotônico para o meio hipertônico, porque no meio hipotônico tem mais solvente. Então, como passa de mais para menos, onde tem mais solvente vai passar para onde tem menos solvente. E por que só passa solvente? Porque a membrana ela é semipermeável, então não vai passar soluto, vai passar apenas o solvente. Lembraram disso? Então agora a gente vai ver isso daqui, ó. Osmose em célula animal. Mas antes eu vou dar aquela licença para vocês fazerem aquele print. Beleza? Então vamos lá. Como acontece a osmose em célula animal? Aqui, nesse primeiro desenho, eu estou representando uma hemácia, tá? Lembra que a hemácia é uma célula anucleada, então isso daqui é só o local onde a hemoglobina vai se encaixar para o oxigênio encaixar, tá legal? Então aqui eu tenho uma hemácia. O que nós temos aqui? Ela está colocada numa solução com muito mais soluto do que dentro da hemácia, vocês concordam? Então como que está a solução? Ela está hipertônica em relação à hemácia por dentro, ou seja, o citoplasma dela que está hipotônico. Então vamos pensar, onde que tem mais o que? Aqui do lado de fora tem mais soluto, do lado de dentro da hemácia tem mais solvente. Só que a membrana da hemácia, como que é? Ela é uma membrana semipermeável. Então vai passar soluto e solvente? Não, vai passar somente solvente. E onde que tem mais solvente? Dentro da hemácia. Então essa seta aqui, ó, eu estou mostrando o solvente saindo da hemácia para o meio exterior. O que ela está tentando fazer? Aquilo que eu falei para vocês dos sistemas biológicos, que eles tendem ao equilíbrio. Então, o solvente da hemácia, que está em maior quantidade, vai sair na tentativa de equilibrar. Só que tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que a hemácia, ela é uma célula animal que não tem aquele vacúolo que a gente já estudou na outra aula, e aí ela vai deixar que saia toda a água do seu citoplasma a ponto de que ela sofra uma reação chamada de crenação. O que é a crenação da hemácia? A crenação da hemácia é a morte da hemácia. A hemácia ela tem que ter esse formato para que ela possa fazer a função que é o transporte de gases. Uma vez que ela perde o formato, ela perde a sua função. Então, isso aqui é muito importante, por exemplo, quando a gente for tomar os medicamentos, quando a gente precisa de tomar água, a gente não pode deixar o organismo com plasma muito concentrado, porque senão a nossa hemácia vai crenar, tá? Porque ela é uma célula animal. Tá legal? Não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás houve uma criança no Hospital São Camilo que morreu porque foi aplicada nela uma injeção com a concentração diferente do plasma sanguíneo. E aí, se tivesse hipertônica, o que ia acontecer com as hemácias? Crenação. Sem hemácia, sem transporte de gases. Sem transporte de gases, asfixia. Correto? O segundo desenho, eu tenho uma hemácia que está no meio com a mesma concentração intracelular dela. Então, se a concentração exterior é igual à concentração interior, ou seja, ela está isotônica, então eu não tenho transporte de solvente nem para fora da hemácia, nem para dentro da hemácia. Como que ela está? Em equilíbrio. Lembra aí das bebidas isotônicas, né? Tem a mesma concentração de sais e solvente. Aqui, o que a gente tem? O oposto do primeiro desenho. Então, vamos lá. Eu tenho agora a hemácia com o seu citoplasma
hiper concentrado, porque tem muito soluto lá dentro. Do lado de fora está hipo. Se está hipo, então tem mais água, mais solvente aonde? Do lado de fora da hemácia. Se tem mais solvente do lado de fora da hemácia e os sistemas tendem ao equilíbrio, o que vai acontecer? A setinha mostrando a direção do solvente. Então o solvente agora ele vai entrar na hemácia. Quando ele entra na hemácia, ela vai inchando, né? Então ela fica túrgida. Quando ela fica túrgida, é uma célula animal. Célula animal não tem parede celular. O que acontece? Pluf, ela explode, tá? Quando a hemácia explode, a gente chama de hemólise. Olha o nome, hemo, sangue, lise, rebenta. Então, arrebenta a célula da hemácia. Perdeu o formato? Perdeu. Perdeu a função? Perdeu. Então a gente também não pode, por exemplo, tomar água pura, água destilada, né? Porque vai fazer com que o nosso o plasma sanguíneo fique com uma concentração onde a hemácia vai acabar absorvendo muita água e vai acabar sofrendo hemólise. Entendido? E na célula vegetal? Como que acontece esse transporte passivo na célula vegetal? Olha só, aqui eu falei que ela crena e que ela sofre hemólise porque ela não tem parede celular. Aqui já temos a parede celular. Isso é uma célula vegetal. Então a parede celular está presente e a membrana plasmática é a interna. Quem que é essa organela que está em roxo aqui? É o vacúolo. O vacúolo é aquela organela da célula vegetal responsável pelo controle de entrada e saída de água juntamente com a membrana plasmática, certo? Então vamos colocar essa célula vegetal numa solução extremamente hipertônica. Olha só, do lado de fora tem muito mais soluto do que solvente, ao contrário de dentro, que tem muito mais solvente do que soluto. Como os organismos tendem ao equilíbrio, o que vai acontecer com esse vacúolo? Ele vai liberar o solvente para o meio exterior na tentativa de equilibrar. Quando libera a água para o meio exterior, o que vai acontecer? Ela vai desidratar, né? Essa hemácia aqui, essa célula vegetal, desculpa, é uma célula que está hipertônica, ela vai desidratar, perder água, a ponto da membrana plasmática se desprender da parede celular, o vacúolo vai murchar. Só que essa célula vai morrer, como vai acontecer com a célula animal, como aconteceu? Não, ela sofre um processo chamado de plasmólise. Por que ela ainda tem solução? Por causa da parede celular. Então pensa bem, a parede celular, na hora que a pressão da sucção celular ela diminuir demais, o que vai acontecer? A célula vai, opa, eu não posso mais perder água. Se eu perder mais água, eu vou acabar morrendo. Gente, o que é essa pressão? Imagine que tem a membrana plasmática e a parede celular logo em seguida, como se eu estivesse embrulhando um presente com dois papéis. Imagina entrando água dentro dessa caixa que é um presente. Vai empurrar a primeira folha de presente e vai empurrar a segunda folha. Essa pressão da membrana celular empurrando a parede celular, se ela tiver muito baixa, que é no caso aqui desse exemplo, tá empurrando? Não tá. Então a pressão tá muito baixa. Logo a célula fala, opa, não posso mais perder água. Então a célula animal não tem esse controle, a célula vegetal tem. Ela sofre apenas plasmólise, tá? Se eu quiser consertar essa célula, o que eu devo fazer? Eu devo colocá-la numa solução hipotônica, né? Que nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Se colocar numa solução hipotônica, ela absorve água até ela ficar dessa forma aqui, tá? Eu vou explicar a diferença dessa para essa. Essa está no meio hiper. Essa célula, ela está no meio hipotônico. O que está acontecendo?
isotônico. O que está acontecendo? O meio extracelular, ele está na mesma concentração do meio intracelular. Vai ter entrada e saída de água? Também não. Vai continuar em equilíbrio. Olha o nome, presta atenção. Esse nome flácida é para uma célula vegetal que está em equilíbrio com o meio. Parece estranho, né? Parece flácida, parece que ela está plasmolizada, mas não. Flácida significa uma célula em perfeito estado. Uma célula plasmolizada vegetal significa uma célula desidratada. E se a gente colocar essa célula vegetal agora numa solução hipotônica? O que é a solução hipotônica? Que tem mais solvente do que soluto. Então, do lado de fora tem mais solvente do que soluto, do lado de dentro tem mais soluto. Se é osmose, membrana semipermeável, vai passar somente solvente de onde tem mais para onde tem menos. Tem mais solvente do lado de fora. Então, esse solvente vai entrar na célula vegetal. A setinha indicando a direção do fluxo de água. Então, entrou a água na célula, ela vai inchar. Ela vai chegar a sofrer lise, igual aconteceu com a célula animal? Não, porque olha só, agora a membrana plasmática vai empurrar a parede celular. À medida que a parede celular se sentir pressionada pela membrana plasmática, ela vai falar, opa, tá enchendo demais, então eu preciso parar, senão daqui a pouco eu vou explodir. Então essa célula, ela fica apenas túrgida. Como que eu faço então para que essa célula volte a ser uma célula saudável? Eu simplesmente vou colocar essa célula agora em meio hipertônico. Se eu colocá-la em meio hipertônico, ela vai perder água para o meio, uma vez que ela está hipotônica, ou seja, ela tem mais solvente do que o meio, ela vai sofrer o processo de deplasmólise. Beleza? E aí ela volta a ficar flácida. Só uma observação. Pressão osmótica é a capacidade que uma célula tem em absorver água. Então, quanto maior a pressão osmótica, maior vai ser a capacidade dela absorver. Concluindo, quanto maior a pressão osmótica, maior vai ser a capacidade dessa célula em absorver água, tá? Quanto mais hipertônico for um meio, maior é a pressão osmótica dele. Então, quanto mais concentrado, mais pressão osmótica esse meio tem. Faz sentido, né? Olha aqui, ó, se aqui eu tenho um meio hipertônico, que com muito mais soluto do que solvente, cabe água aqui? Cabe. Então, eu consigo absorver água. Agora, olha aqui. Um meio onde que já está hipotônico, vai absorver mais água para quê? Não tem condição. Então, grava aí. Quanto maior a concentração, maior a pressão osmótica. Beleza? Próximo transporte passivo, difusão simples. É passivo? É. Tem gasto de energia? Não. Passa de mais para menos? Sim. Vamos só voltar rapidinho aqui? Passa de mais para menos na osmose, mas passa do meio hipotônico para o meio hiper, porque o meio hipo tem mais água. Aqui vai passar mais para menos o quê? O que tiver mais de um lado para onde tiver menos do outro lado. Só que aqui tem uma diferença. A membrana não é mais semipermeável. Agora a membrana é permeável. E aqui, ó, o que eu coloquei em destaque para vocês. Passa soluto e solvente, tá? Então agora não passa mais só solvente. Passa tanto soluto quanto o solvente. Então vamos ver se vocês entenderam. Olha aqui para mim um sistema AB separado por uma membrana permeável, passa as duas coisas. O que vai acontecer com esse sistema depois de um tempo?
Olha só, o lado A, ele é hipotônico em relação ao lado B. O que significa isso? No lado A, eu tenho mais solvente do que soluto. No lado B, eu tenho mais soluto do que solvente. Só que a membrana é permeável, ela deixa passar tudo. Então, vai passar do lado B, não tem mais soluto, então passa soluto do lado B para o lado A. Do lado A não tem mais solvente, então vai passar solvente do lado A para o lado B. Ou seja, após um tempo em contato, esse sistema vai ter nível diferente de solvente como era na osmose? Não, porque agora o solvente passou, assim como o soluto também passou. Depois de um determinado tempo, o lado A e o lado B são isotônicos. Entendido? Esse foi tranquilo, não é? Por fim, nós temos difusão facilitada. A difusão facilitada também é passiva. A difusão facilitada passa também de mais para menos, não gasta energia, obedece o gradiente de concentração. Mas aqui tem uma particularidade, que é o quê? A difusão facilitada, ela passa através de proteínas carreadoras ou permeases. Então, lembra aquelas proteínas da membrana que eu mostrei na estrutura? Aquelas proteínas, elas vão servir de passagem para determinadas substâncias, por exemplo, aminoácidos, vitaminas, que são moléculas que são às vezes lipossolúveis e passam por essas partes da membrana, ok? Vamos ver uma figura agora sobre isso. O desenho é um pouquinho mais complicado, então eu separei uma figura para ilustrar para vocês. Aí, ó, gente, aqui é a membrana. Lembra lá, olha, a camada fosfolipídica, aqui ó, uma camada, duas camadas, dupla camada fosfolipídica. As proteínas de membrana que estão integrais, ou seja, as proteínas de membrana que estão integradas na membrana plasmática. São transportadoras, são carreadoras ou são permeases, que deixa passar. Então, do lado fora da célula, no meio extracelular, nós temos aí diversos solutos, aqueles que eu falei, vitaminas, aminoácidos, né? Então, alguns solutos que não vão conseguir passar pelo poro da membrana. O que eles fazem? Passam através desse carreador. Tem um sítio aqui ativo, onde ele vai se ligar nesse sítio e aí ele vai ser liberado para o meio intracelular. Então, olha aqui. Difusão facilitada, vocês não podem esquecer. A gente tem um transportador de proteína, ou seja, uma proteína que permite a passagem desse soluto do meio extracelular para o meio intracelular. Entendido, pessoal? Beleza. Gente, espero que vocês tenham aprendido tudo direitinho. A gente agora vai continuar esse transporte na próxima aula. Eu vou passar o transporte ativo e aí a gente continua a matéria de transporte através da membrana, ok? Tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.